Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais uma videoaula. Bem-vindos para uma aula hoje sobre Revolução Russa, 1917. É muita coisa, muito se lembrado na história a respeito da Revolução Russa. E hoje nós vamos saber um pouco mais de como funcionava o regime de governo na Rússia antes da Revolução, como a Rússia se portava enquanto país, qual a sua situação econômica, qual o seu modelo de governo. Então isso é o que nós teremos na videoaula de hoje. Então se preparem que hoje nós vamos voltar para o mundo soviético, entre bolcheviques, mencheviques, né? Nós vamos desdobrar aí um pouco mais dessa grande nação, um dos maiores países do mundo aí em extensão territorial. Pessoal, então vamos lá, bora lá para a aula de hoje. Século XIX, né? Rússia ainda era um país agrário, né? Uma sociedade rural bem estratificada ainda, né? Bem hierarquizada, né? Um governo ainda aos moldes bem absolutos e conservador, né? Compondo aí o que a gente vai chamar de Império Russo. Esse governo era liderado por um governante chamado de Czar. Apesar de se escrever com C, tem a pronúncia de T, né? Então, Czar. Miséria da população, como é muito comum nesses governos despóticos, nesses governos autoritários. 80% da economia baseada na agricultura, tá? Mais ainda, um regime de servidão que só vai deixar de existir mesmo a partir do governo do Alexandre II, que vai acabar com esse regime de servidão, né, onde as pessoas ainda eram presas à terra, num regime ainda bem rústico, né? Isso vai ocasionar um êxodo rural, as pessoas não estando mais presas à terra, elas vão sair das áreas do campo e vão acabar formando aí um contingente, uma massa de mão de obra que vai vender os seus serviços a um preço bem baixo justamente para conseguir trabalhar. E aí, se pensar que nesse período a Revolução Industrial já se enraizava e já se espalhava por toda a Europa, ela também vai ali, né, ter os seus desdobramentos também nesse país que tentava emergir dessa política bem agrária ainda, com uma intervenção muito grande do Estado na economia, né, e aí vai passar a ter alguns investimentos estrangeiros, e aproveitando principalmente essa mão de obra barata aí. E é justamente nesse ponto, desse país que está tentando sair de um regime semi-feudal para um regime industrial, é que o Marx e o Engels, né, vão acabar ali se apresentando também a questão das ideias socialistas, né, principalmente tentando organizar a classe operária. Nesse sentido, vai se forjar ali o Partido Social Democrata, né, tendo ali como os líderes, né, o Lenin, o Trotsky e o Martov. Em 1903, há uma divisão nesse partido, né? O Martov acreditava aí que a greve seria o meio mais eficaz, né, para reverter as condições econômicas dos operários, enquanto o Lenin, né, vai acabar considerando ali que o proletário, os operários russos precisavam passar por uma revolução socialista, precisavam tomar o poder, né, baseado ali na obra do Marx também. E aí vão ter duas divisões, né, dentro da política russa. De um lado, os bolcheviques, né, a maioria, o partido do Lenin, que queriam derrubar o governo do Czar, à força, né, usar aí um governo mais radical. E do outro lado, os mencheviques, né, que eram os adversários do Lenin, que propunham a implantação de um socialismo um pouco mais moderado, né, com reformas mais brandas, né, passando pelo crivo da legalidade, né? E aí, pessoal, tudo isso envolto, né, de situações que estavam se desenrolando, como por exemplo a Guerra Russo-Japonesa entre 1904 e 1905, né, devido às disputas de territórios na Manchúria e na Coreia. E os russos vão acabar saindo derrotados desse embate, né, com os japoneses, e vai abalar muito aí o governo do Czar Nicolau II. E é justamente em 1905 que o Czar Nicolau II vai mostrar a sua face mais violenta
a partir do momento que há uma manifestação pacífica, onde várias famílias, vários manifestantes vão às ruas, e aí ele, com medo de que essa manifestação se transformasse numa guerra civil ou numa revolta contra o seu governo, ele vai mandar, né, o exército afrontar essa multidão, e ali, muito que covardemente, centenas de vidas aí vão ser ceifadas, né, vão ser mortos ali, desarmados, enfrentando o exército nesse período, sem contar inúmeros casos aí de pessoas que ficaram feridas nessa questão. E aí, depois desse domingo sangrento, como fica conhecido aí esse episódio, a sociedade ela começa a se organizar para exigir uma série de melhorias e uma série de reformas junto ao czar, né? Então, vão exigir um salário mínimo, uma jornada de 8 horas, né? Uma eleição de uma constituinte, ou seja, de pessoas que pudessem fazer uma constituição, e principalmente nela houvesse a questão do sufrágio universal, ou seja, do voto universal, do voto para todos os cidadãos. Esse voto deveria ser direto e secreto, para não mais perpetuar no poder aí um governante ou uma família, né? Então o czar aí vai permitir a eleição do parlamento, né? Porém, ele vai, logo que pode, né, exercer uma influência muito grande sobre o parlamento, a fim de que ele tivesse aí sobre o seu domínio e que as mudanças pouco ocorressem. E aí, pessoal, os trabalhadores russos vão acabar se organizando, principalmente sob a liderança do Lenin, né? Eles vão fundar, ou vão ser chamados, pelo menos, de sovietes, que são a organização desses trabalhadores russos, né, que vão ali encorpar os bolcheviques, que vão começar a se preparar para a revolução socialista na Rússia e derrubar a monarquia do czar. Tá? Então tá aí o Nicolau II, né? Essa figura aí bem austera, bem rígida, representando ainda esse absolutismo monárquico. E aí, a palavra czar, ela tem uma origem lá na Roma antiga, tá? A palavra czar vem de César, tá? Ou seja, César vem da questão do Júlio César, o Gaio Júlio César, que apesar de não ter sido um imperador romano, ele vai fazer com que o seu nome fosse sinônimo de poder absoluto. Afinal de contas, ele vai governar durante uma ditadura em Roma, e depois César vai virar sinônimo de governante, aquele que tem o poder, né? Então, tanto é que depois do próprio Júlio César, todos os outros governantes, né, dentro da própria Roma eram chamados de Césares, né? E dessa forma vai ser levado esse título também para a Rússia com o czar, e na Alemanha também vai ficar conhecida como Kaiser, também, que é esse líder supremo, esse líder aí, sinônimo de poder dentro do território. E aí, pessoal, vários fatores vão influenciar na Revolução Russa, tá? Então, o governo despótico, o governo ditatorial, o governo repressor do czar, muito aí respaldado pela Igreja Ortodoxa, que legitimava o poder então do czar. Camponeses e burgueses não tinham poder político, isso vai gerar cada vez mais uma insatisfação, né? E a família imperial vai acabar sofrendo a influência de um mago, de um místico, de um político, é uma mistura de tudo e mais um pouco, chamado Rasputin, tá? Principalmente depois que o Rasputin ele consegue, né, prolongar e melhorar a vida, né, do filho do czar, ele vai ter uma influência muito grande na política russa, né? Bem controversa a figura do Rasputin. Se tiverem curiosidade, estudem um pouquinho mais sobre a vida e morte dele, que tem uns fatos bem curiosos. Além disso, né, 1914, Primeira Guerra Mundial, né, o povo russo vai se sentir na obrigação de lutar, mas em contrapartida, isso vai trazer algumas consequências bem graves aí para a questão, principalmente a questão econômica. A fome, a pobreza e o racionamento de alimentos vai ser constante. Afinal de contas, um país tão grande, ainda em desenvolvimento, tinha ainda grandes desigualdades sociais. Então isso vai ocasionar saques, passeatas, protestos contra o governo, né, que vão acabar ocasionando aí na renúncia do czar em 1917, diante dessa pressão popular, muito decorrente dessa desastrosa participação aí na Primeira Guerra Mundial, tá? A burguesia ela vai se organizar, assim como na França,
assim como na Inglaterra, ela vai se organizar principalmente com o desejo de ter uma maior participação. Assim como a classe operária, né, por meio ali dos bolcheviques, vai acabar se organizando em prol de uma revolução. Sem contar as desigualdades sociais, né? A grande desigualdade que havia entre as classes mais pobres e as ricas, a miséria constante entre os camponeses e os operários, a ponto da população clamar por pão, clamar por alimentos de primeira necessidade, né, para sanar aí o sentido mais primitivo da humanidade, que é a fome, né? Crise econômica decorrente das dívidas de guerra. Então isso vai fazer com que o czar fosse deposto. Mas ao contrário do que se esperava, a deposição do czar não vai trazer tranquilidade, muito pelo contrário, né? O governo provisório que vai assumir, né, vai tomar algumas medidas, como vai anistiar os presos políticos, vai proporcionar liberdade de imprensa, né, vai reduzir a jornada para 8 horas. Então várias medidas aí que vão agradar a burguesia, né? Mas os camponeses e os operários, que queriam interesses diferentes, uns queriam terra, outros queriam melhores salários, não gostaram também dessas medidas. E aí, com a deposição do czar, vai formar esse governo provisório, né, que passou aí a chefia do Kerensky, que vão sofrer muita pressão do Partido dos Trabalhadores, do Partido dos Sovietes, né, pelos chamados sovietes, e o governo vai conceder ali anistia de vários presos políticos, né? E a Rússia, né, liderados ali principalmente pelo Lenin e o Trotsky, à frente do Partido Bolchevique, vão fazer um congresso e vão prometer para a população russa a paz, saindo da guerra, muito em conta dessa promessa. A Rússia vai sair da guerra antes mesmo do término da Primeira Guerra, a terra por meio da reforma agrária e a facilitação do acesso ao alimento, ao pão, né? E aí dando cada vez mais autonomia aos trabalhadores, aos sovietes, tá? E aí vão defender a saída da guerra e principalmente a nacionalização de várias empresas privadas, de vários bancos e por aí vai. E aí, em novembro de 1917, sob a liderança do Lenin, né, eles vão acabar tomando o poder e aí vão colocar em prática todas as ideias de estatização, né, de tomada, de posse e tudo mais. E aí, para evitar qualquer tentativa de retomada do poder pelo czar, né, a família do czar vai acabar sendo morta, sendo executada aí em julho de 1918, para que não pudesse colocar em risco a revolução que estava em andamento. E aí, um dos primeiros passos desse governo provisório é justamente assinar com as potências centrais o Tratado de Brest-Litovsk, que eu já comentei com vocês lá na aula da Primeira Guerra Mundial, né, justamente saindo, né, da guerra, saindo da Primeira Guerra Mundial e levando ali a paz e a bonança, né, pelo menos a princípio, para a Rússia, tá? E aí, os primeiros anos do governo bolchevique vai ser marcado aí por guerras civis, principalmente aí entre os partidos divergentes, levando ali a um abalo cada vez maior da economia russa, tá? Em 1921, né, o Exército Vermelho, criado pelo Trotsky, vai derrotar o Exército Branco, né? O Exército Branco vão ser aqueles que vão estar aliados aí aos ingleses, aos franceses, aos Estados Unidos, que queriam sufocar a revolução dentro da Rússia, tá? Então os bolcheviques conseguem a vitória e principalmente se manter no poder. Muito em prática do comunismo de guerra, né? Então todas as terras vão ser nacionalizadas, vai se proibir o lucro, os bens e as terras e as posses da Igreja Ortodoxa que antes apoiavam o czar vão ser tomados, né? E a revolução acaba se consolidando, embora houvesse aí quase que uma paralisação econômica total dentro da Rússia, tá? Nesse sentido, em 1922, vai ser criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, justamente para tentar dar um fôlego à economia russa, né, com a entrada aí, principalmente do capital estrangeiro. Os camponeses vão ter uma certa resistência em entregar a produção para o Estado, né, vai ser bem desordenado essa questão da estatização de vários setores, e aí vai ter uma repressão violenta aí, liderada pelo Trotsky, que vai ser o homem que vai estar à frente do exército a todo tempo, tá? Então, nesse ponto aí, os bolcheviques vão ser um tanto quanto radicais e vão perseguir os seus opositores e que vão controlar, né, de várias formas aí os principais setores da sociedade, tá? Além disso,
a situação econômica vai fazer com que o regime cada vez mais fosse burocrático, né? Tanto é que o Lenin vai restaurar parcialmente em 1921 essa economia de mercado, vai autorizar algumas empresas estrangeiras a trabalharem e principalmente aliar o setor estatal com o setor privado da economia, né? Após a morte do Lenin em 1924, vai começar a haver ali, né, uma disputa do poder entre o Trotsky, que era o homem da guerra, o homem do exército, e o Stalin, né, que era o homem ali das massas, o homem das multidões, que era o secretário-geral do partido. O Trotsky acaba sendo derrotado, né, é expulso do país, e não contente em expulsá-lo do país, o Stalin vai acabar mandando assassinar em 1940, quando ele estava refugiado, exilado lá no México, né? E aí é justamente com o Stalin que a União Soviética vai conhecer uma das mais violentas ditaduras da história, né? O Stalin é esse senhor no meio aqui, que hoje, né, se houver um castigo eterno aí, deve estar ardendo no mármore do inferno, abraçado com o capeta, porque muito se dá pelos mais de 20 milhões de mortes ocasionados aí pelo regime de repressão e ditadura que ele vai ocasionar na Rússia, ali, indo para um ideal de socialismo bem divergente daquele proposto pelo Marx, onde ele vai se perpetuar no poder e o comunismo nunca vai chegar, né? Vai parar na questão da guerra, na tomada do Estado e na formação de uma elite que cada vez mais vai consumir, cada vez mais vai se apegar aos bens do Estado e o povo vai continuar na mesma. Certo, pessoas? Então passamos aí para essa videoaula de hoje a questão russa. Certo, pessoas? Dúvidas? Estou no fórum com vocês. Pode deixar os comentários também no vídeo. No mais, um abraço e até a próxima.